Segunda Crônicas 32. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, Segunda Crônicas 32, Senaqueribe invade Judá. Depois destas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais, com seus homens, seus valentes, tampar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, bem como os ribeiros que corriam pelo meio da terra. Pois diziam: por que viriam os reis da Síria e da terra, viriam os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu torres sobre ela, levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra na frente do povo, reuniu-os na praça junto com o portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. O nosso lema é resistir, sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Eu estudei um pouco sobre essa questão aqui. Eu consegui tirar 5 pontos que nos ajuda a resistir, a nos submeter e resistir ao diabo. Eu vou começar pelo primeiro ponto, que diz: o primeiro ponto é tampar as fontes. Se a gente olhar aqui, ele vai dizer, né, por que ele tampou as fontes. Ele tampou as fontes porque ele não queria dar alimento para os que vinham lá invadir, que sitiou lá Judá e queria invadir Jerusalém. Ele não falou: não, eu vou tampar, porque se eu tampar, eles não vão ter de onde tirar água, não vai ter de onde tirar alimentos. E se a gente for trazer isso para o contexto da palavra que é sujeitar-vos, pois a Deus resistir o diabo, ele fugirá de vós, o que a gente precisa fazer para tampar? Quais são essas fontes que a gente ainda deixa aberta? São pequenas brechas, que são aqueles pecadinhos de estimação que a gente acha que não tem nada a ver, que são coisas que não fazem muito sentido, mas são através deles que o inimigo entra para tentar nos enfraquecer perante o Senhor. E a gente tem que rever os nossos conceitos, rever tudo que a gente tem feito e ver se existe alguma brecha que a gente precisa tampar, para a gente não alimentar o inimigo. Se vocês pegarem lá em Gênesis 3,14, eu cheguei a esse entendimento que em Gênesis 3,14 diz assim, que Deus ele dá uma sentença à serpente, que é o que ele diz bem assim: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará e sobre seu ventre ele comerá o pó da terra todos os dias da sua vida. Se a gente for entender essa questão aqui, a gente vai lá também em Apocalipse 22, diz que que o diabo e Satanás é essa antiga serpente. E se a gente for pegar nesse contexto, você vai entender que Satanás ele se alimenta da nossa carnalidade. Ele se alimenta da nossa carnalidade. Então, quando Deus diz que a serpente comeria o pó da terra, ele não está dizendo literalmente
a serpente, porque a serpente não come pão. O alimento dela é outra coisa. Então essa serpente, que por ela ser o próprio Satanás, ela vai se alimentar da nossa carnalidade, porque a palavra do Senhor diz que somos pó. Vemos o pó e do pó voltaremos. Então nós mesmos somos quem alimenta Satanás disso daqui. Que a gente que abre essas brechas e essas fontes e faz com que a nossa carnalidade alimente isso daqui. Se a gente for lá pegar os frutos, em Gálatas 5, São os frutos do Espírito e fruto da carne. isso, as obras da carne, Obras da carne. são várias, não é assim. Se a gente for olhar todas elas e a gente fazer uma breve reflexão e entender que a gente tem alguma delas ainda que a gente ainda pratica, é necessário a gente tampar essas fontes para que o inimigo não venha a se fortalecer. E o segundo ponto que ele fala, que o Ezequias fala, que ele restaura os muros. E a gente precisa entender que Deus ele também nos coloca dentro desse muro. Porque se a gente for lá em Jó, Satanás vai até o Senhor e diz que o Senhor colocou Jó dentro de uma sebe, dentro de um muro. Por isso ele não conseguia chegar até Jó. Porque ele estava protegido dentro dessa muralha aqui. E quando a gente entende que Deus ele nos protege dentro dessa muralha aqui, e que essa muralha de fora para dentro, o inimigo não consegue entrar, mas só que de dentro para fora, ela é vulnerável. Porque de fora para dentro Deus nos protege, mas de dentro para fora a gente abre essa brecha. Então a gente tem que restaurar esses muros e fechar todas elas para que o inimigo não entre em brechas que a gente abriu. Às vezes a gente está passando por alguma peleja, por algum problema, a gente fala, mas o Senhor não está vendo, por que o Senhor não me ajuda? E o Senhor olha lá de cima e fala, mas por que você mesmo não se ajuda, sendo que eu já te dei todas as armas necessárias para você sair disso daí, sendo que a culpa não é de Deus, a culpa é minha, a culpa é sua, que acaba abrindo essas brechas por achar que não tem nada a ver. E um terceiro ponto que diz aqui também é que Ezequias ele levantou torres de vigilância em cima dos muros. Essas torres de vigilância, elas eram usadas pelos atalaias que estavam ali para ver o inimigo vindo à distância e prever o ataque. Isso a gente consegue através da oração e da vigilância, porque a palavra do Senhor diz, orai e vigiai. A gente tem que orar e vigiar. Se a gente não orar e não vigiar, a gente não vai conseguir resistir ao diabo, a gente não vai conseguir. E ele diz também que Ezequias ele proveu armas e escudos em abundância. Se a gente for pegar as armas que o Senhor Deus nos deu lá em Efésios, Efésios 6:10, isso mesmo. Efésios 6:10, que fala assim, Efésios 6:12, fala assim, 12, não, eu estou em Gálatas, gente. 6:12 diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados na preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essas aqui são armas de ataque, de defesa. Perdão, são armas de defesa. E a principal aqui é a arma de ataque, que é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que muitos são enganados por falta de conhecimento. Então, às vezes o inimigo ele vem, igual ele foi lá quando Senaqueribe ele foi zombando do Senhor, ele foi colocando dúvida na cabeça das pessoas que ali estavam,
E muitas vezes o inimigo ele vem dessa forma, ele vem sorrateiro, ele vem colocando dúvida na nossa cabeça, a gente acaba se questionando certas coisas, vendo que, mas porque Deus deixou, porque aconteceu, porque isso, porque aquilo, mas isso não é de nós. Essas fontes que ainda estão abertas, esses muros que não estão restaurados, e é onde o inimigo entra, onde essa torre de vigilância ela está sem o seu atalai, ela está sem a sua oração, ela está sem a sua entrega, e o inimigo ele entra nisso daqui para ele poder fazer uma bagunça dentro da nossa cabeça e nos afastar do Senhor, porque a ideia do inimigo é deturpar todos os princípios divinos, para que a gente mesmo venha a pecar. E ele está ali ao nosso redor, sitiando igual se não é aquele vez. Ele está ali rodando, sitiando ali, esperando só uma brechinha para ele poder entrar e nos tirar da presença de Deus. E se a gente não nos sujeitarmos a Deus, em todas as áreas da nossa vida, a gente não vai conseguir vencer o inimigo. A gente não adianta, não tem como. Sem sujeição a Deus, não tem como vencer o inimigo. É impossível. É impossível. Então, a gente tem que se sujeitar em todas as áreas, não apenas só na espiritual, na financeira, mas em todas as áreas nós temos que nos colocarmos diante do Senhor e o princípio de sujeição é a obediência. Obedecer a palavra do Senhor, porque se você lê a palavra, entende a palavra e você obedece, você é considerado um homem prudente. E se você é prudente, o inimigo ele não vai conseguir entrar na sua mente e modificar tudo aquilo que Deus já plantou dentro de você. E aqui fala também mais para baixo, que fala que no quinto ponto que eu tirei, fala que Ezequias falou o coração do povo. Lá, ele falou o coração do povo, está lá em 2 Crônicas ainda, lá mais para baixo um pouquinho. Foi o que ele falou: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está o que é maior, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus. Então a gente tem que colocar isso sempre dentro dos nossos corações, que quem luta as nossas guerras é o próprio Deus. Mas ele não luta sozinho, ele precisa que estejamos submissos a ele, que sejamos entregues totalmente a Deus, senão a gente não consegue. E se a gente for pegar um pouquinho mais para frente um exemplo de submissão, é Daniel, que mesmo sendo levado para a cova dos leões, ele não negou o Senhor, ele não desistiu do Deus que ele servia. Mesmo perante a morte, ele falou: eu vou e vou continuar servindo o meu Deus. Mesmo apesar do decreto que foi dado, ele não negou, ele não se esquivou por medo, ele não deixou que a Babilônia entrasse na vida dele, ele não deixou que a Babilônia tomasse conta dele. E a Babilônia caiu, mas ele continuou de pé porque quem estava com ele não era o braço de carne, era o próprio Deus. Aleluia. Que estava com ele. Então é isso que a gente tem que plantar na nossa mente para a gente conseguir resistir nos dias maus, onde o inimigo ele vem nos tentar. E resistir o inimigo e na palavra, porque lá quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto, ele atacou o inimigo, não foi com as palavras deles, mas foi na palavra do Senhor. Porque ele disse que nem só de pão viveria um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra da boca de Deus é isso aqui. Aleluia. Se a gente não se basear nisso daqui para a gente viver a nossa vida, se a gente não basear os nossos princípios nisso daqui, a gente não vai conseguir resistir ao diabo. Porque ele é astuto. Ele está ali a todo momento tentando ceifar a nossa vida, tentando tirar a gente do caminho, do propósito. Mas Deus, ele é misericordioso, porque ele deixou as armas que a gente precisa para lutar, ele deixou o que a gente precisa para poder vencer o inimigo. E para a gente se sujeitar a Deus,
a gente precisa primeiro de humildade e reconhecer que nós não somos nada sem Deus. A gente precisa amar a Deus, porque a gente só se submete àquilo que a gente ama. Se a gente não amar a Deus de todo o nosso coração, a gente não vai conseguir se submeter a Deus. A gente vai... É como assim, tipo, você não vai conseguir se submeter à sua pastora, não vai conseguir se submeter ao seu líder, a autoridade nenhuma daqui da terra, porque você não ama a Deus. Aí a palavra do Senhor lá diz que quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, e quando Jesus voltou e pediu para se encontrar com ele, a primeira pergunta que Deus fez para ele foi: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes mesmo para Pedro: tu me amas? Então não importa o que você faz, importa o amor que você sente por Deus. Se você realmente ama o Senhor, o que você fez não importa. O importante é o amor. E para a gente aprender, a gente conseguir se submeter a Deus, a gente tem que ter renúncia nas nossas vidas. Tem que renunciar ao nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, para a gente conseguir se submeter ao Senhor. Porque se submeter ao Senhor, de uma forma assim, bem resumida, é obedecer. Se a gente obedece a Deus, a gente se submete. Se a gente se submete ao Senhor, a gente resiste ao diabo e ele vai fugir da gente. A gente não precisa fugir dele, ele tem que fugir da gente. Só que a gente tem que estar debaixo dessa autoridade que é o Senhor, porque se a gente não estiver debaixo da autoridade que é o Senhor, a gente não vai conseguir ter forças para resistir a essa outra autoridade. Porque na Bíblia fala que aquele centurião disse para o Senhor que ele era um homem sujeito à autoridade. Então ele tinha uma autoridade em cima dele. Por isso, a gente precisa ter Deus como a nossa maior autoridade, como a nossa cobertura. E os princípios da gente não podem ser negociados. Não podemos ter princípios negociados. Precisamos resistir ao diabo de todas as formas possíveis, mas submetendo-nos ao Senhor. E eu coloquei uma frase que diz assim: ó, quem resiste a Deus não conseguirá resistir ao diabo, mas quem se sujeita a Deus nunca se sujeitará ao diabo. Nunca. E essa sujeição a Deus foi uma ordem que Deus nos deu, uma responsabilidade que Deus colocou para nós, como homem. Porque ele veio, foi tentado como homem para nos provar que nós conseguimos sim resistir ao diabo como homem. E a gente fala: mas Jesus resistiu por quê? Ele era Jesus? Não. Ele veio porque ele resistiu porque ele foi homem, ele era carne, ele era como eu e você. Foi como semelhança de todos nós. Então, por isso ele resistiu como homem para provar que como homem a gente consegue sim. Tem gente que fala: mas eu fiz porque a carne é fraca. Não. Não. Você fez porque você quis fazer sabendo o que você fazia. E você sabia que você podia sim resistir àquela tentação, mas tem um negocinho que você não fez. Você não orou, não vigiou, não buscou, não se submeteu. Aí fica um pouco difícil realmente a gente não pecar, não cair em tentação. E a Bíblia também nos diz que a gente não deve orar na tentação, mas antes que ela venha. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, sempre atento, para a gente não esperar que chegue os dias maus para buscar o Senhor, vai buscar o Senhor antes do dia mau. Porque no dia mau o Senhor ele vai estar conosco, ele vai nos ajudar, mas só que para isso a gente tem que a sujeição a Deus, ela é um ato diário, de renúncia todos os dias. E eu estava até comentando com a Grace que para trazer essa palavra foi um pouco complicado, porque eu me coloquei num ponto que eu falei: Senhor, eu estou me sujeitando a Ti da maneira que a palavra pede. Eu falei: não estou, gente, eu não estou. Está faltando oração, está faltando busca, está faltando renúncia. E eu falei: como que eu vou subir para pregar uma palavra de sujeição, sendo que eu não estou me sujeitando como eu precisaria me sujeitar? Aí eu falei, ainda comentei com ela, eu falei: eu acho que eu vou pedir para mim não dar essa palavra, porque seria hipocrisia
da minha parte pregar o que eu não estou vivendo. Mas só que Deus falou tão forte no meu coração que eu falei, Senhor, eu entendi que eu preciso me sujeitar mais ao Senhor, buscar mais ao Senhor e não dar espaço para o inimigo vir e colocar coisinhas na minha cabeça, colocar medo, colocar ansiedade. Hoje foi um dia assim que eu falei, Jesus amado, eu vou dar um treco. Meu coração estava quase saindo pela boca. Eu falei, eu não vou, eu tô com medo, não consigo. Eu sei que não vai rolar, não vai dar certo. Eu sei que eu vou engasgar, eu sei que eu precisaria assim. Aí eu orei, jejuei de ontem para hoje. Eu falei, Senhor, o Senhor me perdoa, eu sei que eu tô falha. Eu sei que essa palavra foi muito confrontante para mim. Porque é difícil a gente fala assim, mas você prega o que você não vive. Só que é nisso que o Senhor te pega, porque primeiro Ele massacra você. Para você aprender. Eu falei, Senhor, realmente, se for questão de resistir ao diabo, eu realmente não tenho resistido, porque eu não tenho buscado como preciso. Eu não tenho me sujeitado em todas as áreas da minha vida. Eu comecei a passar limpo a minha vida. Eu falei, Senhor, tem coisas que eu não coloquei 100% na mão do Senhor. Se eu não coloquei 100% na mão do Senhor, o inimigo tem legalidade para entrar e fazer uma bagunça. Aí você não sabe por que a sua vida está bagunçada, você não sabe por que as suas contas estão bagunçadas, que a sua mente está bagunçada, que o seu espírito está cansado, mas por quê? Porque falta sujeição. Falta você se colocar e falar, não, Senhor, está errado, eu preciso mudar isso daqui, porque Satanás ele só trabalha através de legalidade. Ele não faz nada se a gente não der legalidade para ele. E eu falei, Senhor, eu tenho humildade, eu te amo, eu tenho algumas renúncias, sim, mas sei que falta muito mais coisa. Então você subir aqui para falar algo é muito confrontante, porque Deus ele trabalha na gente de uma forma assim que deixa a gente constrangido. Você fala, poxa, vou fazer o quê? Eu vou lá, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou fazer o quê? Eu vou correr, eu vou me esconder na caverna, eu vou fazer o quê? Eu vou lá, prego e estou certo, ou eu simplesmente não vou, eu continuo da forma que está. O que eu faço? Porque é difícil, é muito difícil. Quando Deus ele fala com você assim, e essas palavras ela vem e bate na sua cara, você fala, e aí, né? Preciso mudar, preciso ter mudança, preciso realmente renunciar a muito mais coisas do que eu já renunciei para servir o Senhor. Servir o Senhor não é você simplesmente falar que você é crente, que você lê a Bíblia, vai muito além disso. É você se entregar por completo ao Senhor, é você abrir todas as áreas da sua vida, colocar o Senhor, aqui ó, tá aberto, Senhor, trabalha, faz, muda. Mas só que isso é difícil, pra gente que é carne, isso não é tão fácil. Porque tem certas áreas que você fala, Senhor, até aqui o Senhor pode ir, mas daqui pra cá deixa que eu resolvo sozinha. Aí só que é desse daqui pra cá que você resolve sozinho que a coisa começa a entornar o caldo. A hora que você vê que o trem tornou, você fala, não, Senhor, eu vou voltar lá assim e pedir pra Deus me ajudar. Porque tá errado, né? Não tá muito certo. Aí essas legalidades que a gente dá pra Satanás, que ele se alimenta disso, do pó, da nossa carne, é que alimenta Satanás. E muitas vezes a gente quer se esconder, como eu quis hoje me esconder. Queria não estar aqui, eu realmente não queria estar aqui não, queria me esconder, mas eu falei, não, Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar muitas coisas e eu vou. Amém. Eu vou falar que eu estou errado, vou falar que está faltando renúncia, eu vou, porque a gente precisa, como a palavra do Senhor fala, a partir do momento que você confessa o seu erro, Satanás tem mais poder sobre a sua vida. Então eu estou confessando o meu erro, então Satanás não tem poder sobre a minha vida, não. Eu falei, então ele não tem mais nada aqui não, então daqui para frente é só conserto, é orar, buscar, entregar ao Senhor e consertar, porque de nada adianta você vir, falar, entender e ser um homem prudente, então não vai resolver, vai ser simplesmente palavras, né? Aí o inimigo vai falar também, aí ó, falei, Senhor, ó, não vai ser igual o Jó, que o inimigo foi lá e falou, ó, se eu ir lá e tentar, ele te nega, Jó não negou. Mas aí, ó, eu fui lá, tentei e tá aí, ó, não consertou, Jesus. Porque o inimigo,
ele é astuto, né? Ele vai até o Senhor e quer peneirar você. E se você não estiver ali certinho, você passa na peneira, hein? E vai. Então a gente tem que tentar estar ali certo, firme mesmo na presença do Senhor, entregar tudo que a gente tem nas mãos do Senhor, entregar a nossa vida sem nenhuma ressalva, para a gente tentar todos os dias ser um pouquinho mais parecido com Cristo, um pouquinho, se chegar cada dia um pouquinho mais perto do Senhor. Então, como eu falei, eu não garantia 30 minutos, realmente eu não garanto 30 minutos. E o que Deus me passou foi isso, foi o que eu entendi e foi o que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês consigam, da mesma forma, entender aonde estão as brechas, tampar essas brechas, restaurar as muralhas, fortificar as torres de vigilância, orar um pouco mais, buscar um pouco mais, entregar um pouco mais e ter a certeza no coração que Deus é com cada um de vocês. Que Deus ele não desampara. Eu sei que independente dos meus erros, Deus ele está comigo. Só que a gente precisa mudar. A gente não tem que achar que porque Deus é bom, que ele vai aceitar tudo. Porque Deus é bom, mas ele é fogo consumidor. Aleluia. Ele é bom. E quando ele voltar, a gente já não vai ser mais achado como inocente, porque a gente conhece a palavra. Aleluia. Aí se você conhece e não está praticando, no caso, com algumas brechas que eu sei que estão abertas, não, e o engraçado é que não são pecados grandes, gente. Coisas absurdas são essas coisinhas pequenininhas, você fala, mas logo isso? Isso mesmo que... Sério mesmo, Senhor? Isso aqui é coisinha tão pouca. É essa coisinha tão pouca que o inimigo vai e entra. E te acusa, te cobra, que fica ali, ó, remoendo. É um perdão que você não libera. É uma palavra que você não deveria ter dito e você disse. É um sentimento que você não pode estar guardando, mas você está guardando, né? É uma palavra, coisinhas poucas que fazem toda a diferença, né? Porque o inimigo ele só precisa de uma legalidade muito pequena, não precisa de nada muito absurdo. Isso aqui, se você não tampar essas coisinhas pequenas, elas só vão crescendo. Cada dia a brecha vai abrindo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Quando você pensar que não, tem uma cratera que você fala, e aí, o que eu faço agora? Eu desisto, eu continuo, eu me arrependo, o que eu faço? Então, antes que isso chegue, antes que esse dia mal chegue na vida de vocês, eu aconselho a buscar, a orar, tampar as fontes, tampar até os córregos que corriam ali pela cidade, pelos muros, e se entregar verdadeiramente ao Senhor, porque só Ele é capaz de nos ajudar, porque sozinho a gente não consegue. Aleluia. E é isso, gente. Glória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu falei pro Senhor, Senhor, eu vou, mas eu vou falar única e simplesmente o que o Senhor me disse. Eu não vou ficar enrolando, porque Glória a Deus. não tem como ficar enrolando. Sim. E se me perguntassem, qual é a maneira de se sujeitar a Deus e fugir do diabo? Obedecer. Amém. Simples assim. Só obedece. Obedece a palavra, vive a palavra e não negocia os seus princípios. Amém. Só isso. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. A entrega. Senhor Deus, eterno Pai, Amém. eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo sendo falha, Pai, o Senhor tem me confrontado, o Senhor tem me mostrado, Senhor, onde eu tenho errado. Que o Senhor Deus venha, Senhor, na vida de cada um que aqui está também, Senhor. Dando, Senhor, a ele, Senhor, o entendimento, Pai, do que está errado, do que precisa ser mudado, Pai. Que eles possam, Senhor, tampar as fontes, Senhor. Que eles possam, Senhor, restaurar as muralhas, Pai. Que eles possam, Senhor, levantar torres firmes, Senhor, torres altas, ó Pai, onde eles consigam ver aonde, Pai, eles estão errando, aonde o inimigo está vindo, Pai, para que eles não sejam pegos de surpresa, Pai. Mas que eles possam, Senhor, ter o Senhor no coração deles, que eles possam entender, Senhor, o que é sujeitar-se a Deus, Pai. Que consigamos, Senhor, viver, Pai, verdadeiramente o Seu Evangelho, Pai, que não possamos ser enganados, Senhor, pelo inimigo, Pai, de nenhuma maneira, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus.